Funciona. Pronto, pronto. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Paulo Iannuzzi, a pessoa maravilhosa, um professor cheio de grandeza no coração, na alma e muito conhecimento sobre o Egito Antigo, muito conhecimento sobre outras egrégoras, outras fontes de espiritualidade, e ele vai estar aí com a gente, explanando todo esse conhecimento dele. Então, eu digo para vocês, fiquem à vontade para fazer as suas perguntas, tá? Quando vocês quiserem. Eu vou coordenar aqui o chat e vou fazer as perguntas de acordo com o que elas forem vindo, tá? Mas, Paulo, então vamos começar, né? Vamos lá, que eu tenho aqui umas perguntas assim meio capciosas, bombásticas para você, tá? Ok. Muito boa tarde, muito obrigado, Bianca, a Lux Sextus, pelo convite gentil, carinhoso. Muito obrigado a todos que estão aí dedicando seu precioso tempo, como eu sempre digo, neste trabalho. Tá? Obrigado, Bianca, pelas gentis palavras. Depois a gente acerta o combinado. E eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui. Bom, então antes de eu começar a fazer minhas perguntas, eu quero informar o pessoal que está aí no chat, né, que já está presente, e o pessoal que vai entrar depois, que as informações e os contatos do professor Paulo Iannuzzi estão disponíveis no canal, tá? Para quem quiser entrar em contato, para quem quiser entrar no Instagram dele, no WhatsApp, enfim, vai estar disponível para todos são muito bem-vindos, não é, professor? Sim, a casa está aberta. Pilares de Baruch Hermes. Hashem por isso. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho aqui para o senhor é a seguinte. Vamos falar um pouquinho sobre a conexão de Moisés, Moshe Rabbeinu, com o Egito. E eu queria saber se a sua opinião bate com a minha, né? Eu gostaria de saber a sua opinião em relação a isso. Tá, desculpe, mas na hora que você falou, deu um pico, cortou, ficou mudo. Conexão de Moisés com... Com o Antigo Egito. Ah, sim. Tá bom. Você já começa colocando o dedo em vespeiro, né? Tudo Adoro. bem. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, primeiramente, sob os auspícios de Haid Neter-Nétero e dos Neter-Nétero, a questão moisaica ela é bastante polêmica, uma vez que existem, aliado a várias descobertas arqueológicas que estão sendo feitas, né, confirmando algumas coisas, desmitificando, né, outras, com relação, inclusive, aos livros sagrados, embora os livros sagrados, como a Bíblia, por exemplo, sejam um caso à parte, tá? Chegamos hoje a algumas conclusões já confirmadas que, por exemplo, no Antigo Egito, os egípcios não faziam escravos. Os prisioneiros de guerra, nas suas contendas, na expansão do império e na defesa contra invasores externos, eles tinham, obviamente, um posicionamento social depois, obviamente, bem abaixo, tá? Eram, não digo escravos, mas era era um processo muito incisivo por parte dos egípcios com respeito ao culto das suas crenças, do que eles acreditavam. Lembrando que os egípcios não tinham uma religião propriamente dita, tá? Era um processo cultural, filosófico, magista, espiritualista, científico, tudo junto. Isso depois a gente pode colocar, né? Encontramos isso até hoje, dentro das escolas de mistério, sociedades secretas, etc., herdeiras
de muito conhecimento egípcio, muito conhecimento hindu, brahmane e principalmente védico, uma vez que dentro do ocultismo o Antigo Egito é considerado o pai da humanidade atual, assim como a Índia a mãe da humanidade atual. Então, eles trocavam figurinhas, e não poderia deixar de ser dentro desses conhecimentos mais ocultos, que se der tempo a gente menciona alguma coisa nesse sentido aqui. E baseado nisso, a própria cultura egípcia, ao contrário até mesmo da própria cultura judaica, que na época de Cristo fazia escravos, assim como gregos, romanos e outras culturas, os egípcios não faziam escravos. Então, o que ainda hoje se coloca erroneamente com respeito a escravos no Egito, principalmente o povo judeu, que quando esteve no Egito por 400 anos, carregou pedra, produziu pedra, cortou pedra, debaixo de açoite, debaixo de privações, carregando monumentos, aquele conjunto com cordas, coisas que a gente vê ainda em filmes, documentários e outras afirmações, isso já, comprovadamente não existiu, nunca existiu. Tá? Então, por esse lado, nós vemos que a relação do povo judeu no Egito foi um pouco diferente do que se acredita hoje em dia. Uma vez que, voltando aos livros sagrados, esses livros, a própria Bíblia, a Epopeia de Gilgamés, o livro Egípcio dos Mortos, que, na verdade, o título correto é o livro de Saída para a Luz, a Epopeia de Gilgamés, como eu falei, o Rig Veda, na Índia, o próprio Mahabharata, o Bhagavad Gita, todos esses compêndios sagrados, o Popol Vuh, aqui na América Central dos Maias, enfim, são, na verdade, um conjunto, ao mesmo tempo, de narrativas, metáforas e, principalmente, códigos. São codificados. Tá? Então, por exemplo, temos no livro do Êxodo, especificamente no capítulo 19 do Êxodo, no capítulo 14 do Êxodo, versículos 19, 20 e 21. No original da Torá, escrito em hebraico, nós temos um código ali, que é o momento em que, simbolicamente, o povo está entre a coluna de fogo e o Mar Vermelho. E Moisés roga a Deus que os tire dessa. E Deus disse, não, você já tem todo o conhecimento para fazer o milagre, faça. E isso tudo está escrito nesses versículos 19, 20 e 21. E o código por trás disso é, né, se você pegar a primeira letra em hebraico, na Torá, a primeira letra da primeira palavra do versículo 19, juntar com a última letra da última palavra do versículo 20 e a primeira letra da primeira palavra do versículo 21, você vai ter as 3 letras que compõem o primeiro sagrado nome de Deus dos 72 nomes da Kabbalah. Se você pegar a segunda letra da primeira palavra do 19, a penúltima letra da última palavra do 20, o famoso a segunda letra da Shema-Torá. primeira palavra do 21, você já vai ter o segundo nome. E assim você compõe os 72 nomes. A Torá, o Velho Testamento, a Bíblia, é toda assim, quase. Então, são códigos. E esses códigos traduzem, obviamente, uma mensagem. Não quer dizer que aquilo tenha ocorrido literalmente. Então, a questão de Moisés no Egito, tá? Ela, até em termos arqueológicos, e principalmente no que vemos em algumas sociedades secretas até hoje, é muito diferente do que se interpreta em livros sagrados. Tá? A possibilidade de Moisés ter sido contemporâneo e irmão do faraó Akhenaten é muito grande, e não sou só eu que estou dizendo. Até grandes autoridades da própria egiptologia, hoje em dia, de forma científica, levantam essa possibilidade em que muitas sociedades secretas já há muito tempo colocam. Tá? E ele, por exemplo, teria tido o nome de Tutmoses. E nesse processo relativo à saída do povo hebreu do Egito, que se deu de uma forma diferente do que se conhece, tá?
Ele retirou o Tut egípcio, só ficou o Moses, que virou Moisés, ou Moshe, né? na língua hebraica. Ele, como foi formado na Harvard da época, que era a Universidade Templo de Heliópolis, que em egípcio era On ou Anu, das primeiras dinastias, e que, a partir de Tutmés III, até chegar no seu bisneto, Akhenaten, começou um processo de recompilação da sagrada herança atlante das primeiras dinastias egípcias, reconstruindo isso na 18ª dinastia, tá? Que eram justamente os arquivos secretos, uma vez que com esse tempo todo, passado quase 2.000 anos, um pouco mais de 2.000 anos, o Egito já tinha entrado em uma decadência moral, né? Como eu costumo dizer, você encontra os sacerdotes corruptos dessa época, tudo encarnado em Brasília hoje. Então era uma situação onde o Egito se perdeu em termos de conhecimento oculto, conhecimento espiritual, só existiam práticas magistas, etc. E esse processo começou a ser restaurado, a ser recuperado. E, obviamente, os sacerdotes não gostaram nada disso. Então, como Moisés foi preparado para ser faraó, ele foi preparado pelos seus dotes naturais e pela sua condição de pertencer à casa real do faraó, né? Que, aliás, é outro parêntese de termo, faraó, não é adequado. Depois eu explico isso, né? Então, Moisés, na verdade, ele recebe todo esse processo iniciático, né, relativo ao culto solar, relativo a Ra, relativo não o que o egiptólogo hoje acredita ainda, dentro, obviamente, do empirismo acadêmico, que Ra é o sol físico. Não, o sol físico é uma expressão apenas do grande sol, do grande logos, que os egípcios e as culturas antigas acreditavam, tinham certeza, da mesma forma que, com outras palavras, Blavatsky colocou, né? Então, todo esse processo e, do mais importante, da responsabilidade do faraó em se interligar ao chamado rei do mundo, que para os egípcios era o Senhor Ptah, e para nós, a partir dos escritos bíblicos, é o Senhor ou Lord Melquisedeque. Ele fazia esse contato todo ano ali no templo de Heliópolis, no templo de Anu. Existe no Egito, no Cairo, um obelisco ainda em pé que marca exatamente esse ponto de contato com o templo subterrâneo, que ainda lá existe, onde ocorria isso. Ou seja, Moisés foi super preparado para isso e levou para fora do Egito todo esse conhecimento. Ele, Moisés, vindo de Tutmoses, dentro dessa interpretação, ele fez parte da diáspora de Akhenaten, quando ele, e não só ele, outros sacerdotes das escolas de mistérios de Akhenaten, que, na verdade, começou, melhor dizendo, com a chamada maçonaria egípcia, né? Onde outras escolas de mistérios, principalmente a Rosa Cruz foi a grande herdeira, se dispersaram pelo mundo, dando origem, por exemplo, muito mais tarde, aos próprios ritos dos essênios, ao conhecimento gnóstico e assim por diante. Tá? Então, nós vemos Moisés também como uma salvaguarda de todo o conhecimento egípcio, porque o povo judeu, ficando 400 anos no Egito, deve ter aprendido muita coisa, numa civilização que já era ultramilenar, já era ultra avançada em relação a todo o contexto que estava no entorno do Egito. Você só encontrava, naquela época, algo similar na Índia, muito longe, né? Os gregos nem tinham começado ainda. Quando Solon, discípulo de Platão, recebe dos sacerdotes egípcios as informações sobre a Atlântida, que Platão escreve em Timeu e Crítias, os sacerdotes se dirigem a Solon
com o Egito já bem decadente, e isso bem antes de Alexandre o Grande chegar no Egito, já tinham falado para ele: gregos, vós estão começando, sois ainda crianças nos cueiros, né? Mas aqui estão algumas das iniciações, etc, etc, etc. E tem um processo, inclusive, pascal, tá? Já que a Páscoa está perto, Sim. que é muito anterior ao próprio início do judaísmo, que está no ano 5.780 e alguma coisa. O próprio processo pascal é anterior a isso, muito anterior ao cristianismo. Também tem a ver com Osíris, né? Se vocês não sabem, aos pés das estátuas de Osíris se plantava trigo, e desse trigo se fazia um pão que era repartido com as pessoas em determinadas cerimônias, principalmente próximo ao equinócio, juntamente com vinho, que vamos ter isso no processo eucarístico de Jesus, que é um ritual essênio, que veio, obviamente, do Egito, né? Onde o mito da ressurreição começa com Osíris. Então, as celebrações pascais, que Moisés também leva isso, né, começam muito antes do que a gente imagina em termos de tempo. É que, obviamente, nós estamos muito mais familiarizados com a tradição judaico-cristã, e para nós a Páscoa se restringe ao que vem na crença judaico e na Páscoa cristã. Então, Moisés, ele sai do Egito dentro do processo de conhecimento que ele tinha, do potencial nato que ele tinha, para, obviamente, estabelecer uma nova nação, a chamada Terra Prometida, que os egípcios já conheciam muito bem. Pois é, professor. E o intuito aqui é a gente conseguir correlacionar o Egito antigo, como a nossa história proeminente, né, com os nossos antepassados. Ou seja, a gente tem muito a agradecer ao povo hebreu, né, e aos judeus hoje, por eles terem trazido isso para a gente, por eles terem mantido esse conhecimento todo da Torá, para que a gente hoje possa ter acesso a isso, né? Porque muito ainda a gente sabe que foi perdido, né? Com o passar dos séculos, né? Enfim. Principalmente no incêndio da Biblioteca de Alexandria. Isso, exato. Ali a gente teve uma perda bárbara, mas mesmo assim, antes disso, nós já tivemos a perda, até por conta das areias próprias do Egito, que fizeram, eu acredito que seja, um favor em esconder determinadas coisas. Claro, é um sentido de preservação. Pois Porque, na verdade, nas civilizações, com o passar do tempo, a energia ela migra. É como se fosse o que mais se assemelha, guardadas as devidas proporções, é o que a gente vê no atletismo, né? Na corrida de passagem de bastão. Quando os atletas vão correndo, na corrida um vai passando o bastão para o outro, é mais ou menos agora o problema é seu, né? Então, isso vai porque tudo, obviamente, na natureza tem o seu nascimento, o seu crescimento, o seu ápice, o seu declínio. Assim como as pessoas, os países, as civilizações também têm destino próprio. Tem uma meta a cumprir. Então, foram cumpridas certas metas por algumas civilizações, embora inacabadas ainda, porque, como você mesma falou, as areias, hoje, no Egito, cobrem pouco mais de 60%, sem exagero, isso já é dado científico, do que era o Antigo Egito. O que nós vemos nos filmes, nos documentários, nas fotos em livros, e quando nós vamos lá, aqueles monumentos enormes, numa escala monumental, tudo que está exposto, e não são poucos, é 40% do que era o Egito, que ainda está debaixo da areia, 60% ou mais. E no final das contas, coisas em locais que nem se imaginavam. Mas a gente agradece até certo ponto. Óbvio que a gente quer saber mais, gostaria de ter acesso a tanta informação que eles possuíam, né? Inclusive a luz, né?
Até a por isso que o Egito luz. está sendo redescoberto e reconstruído, porque aos poucos, conforme avançar o processo evolutivo consciencial da humanidade, que já era para estar já no outro nível, está em atraso, tudo vai sendo revelado. Então, na verdade, o Exato. Egito não foi extinto. Ele está adormecido para que muitas informações que hoje estão espalhadas em algumas sociedades, outras venham à tona, como temos da mesma forma no Tibete. O grande conhecimento oculto mesmo ainda não foi revelado. O que se conhece como oculto e não é revelado é muito pouco perto do que realmente existe, né? Então, nós temos, debaixo das areias do Egito e no Himalaia, né, cuja energia está migrando, está vindo para a Cordilheira dos Andes, ainda muita coisa para ser desvelada. É. E E preservada eu queria, propositadamente pela natureza, pelas egrégoras superiores e pela própria egrégora egípcia. graças a Deus por isso, né? Porque sabe-se lá o que poderia estar acontecendo, né? Com tanta coisa maravilhosa que aí existe, né? Nas mãos de pessoas Já teríamos amaldiçoadas. tido o mesmo destino que a Atlântida teve. Fim, né? Fim. Mas, professor, porque sim, eu quero que as pessoas entendam que a espiritualidade ela vai muito além de religião, né? Porque tem muita gente que coloca o Antolhos, né? E não, é aquilo ali, acabou e pronto, é o que está na Bíblia, né? E acabou, e a Torá. Eu não vejo dessa forma, sabe? O canal Luz Sextos ele foi feito e criado para ter essa expansão de egrégoras, né? É a espiritualidade como uma forma máxima e não para ter separação, sabe? De essa religião é boa, essa não é. E também para levar as pessoas esse conhecimento que o senhor tem, né, professor, profundo do Egito, porque na minha van filosofia eu vejo o Egito como nossos primórdios, né? Eles sempre estiveram ali, né? São terras sagradas, são terras abençoadas por Deus, né? Então muitas pessoas podem pensar, mas como essa pessoa fala em Hashem, fala em Torá, né, Terrelim, né, os salmos, não sei o quê, e estuda a magia cabalística, mas, ao mesmo tempo, convoca egrégoras diferentes, como as egípcias, porque você não pode ter vários deuses, você não Mas pode uma vem da cultuar. outra. Pois é, exatamente, Isso aí é só exatamente. estudar. É só Só você que deixar tem ego, vaidade e orgulho isso. de Mas lado do e ter Egito, um processo Moisés mais amplo. trouxe isso. Moshe Rabbeinu, Moisés, trouxe isso para nós, porque ele foi criado no Egito, ele foi criado, né, como o senhor mesmo falou, para ser um faraó. Nas artes de guerra, nas artes de misticismo, ocultismo, tudo ele conhecia, porque ele precisava conhecer. E tudo isso que a gente vê na Torá, que a gente vê na Kabbalah, para mim, na minha concepção, né, vem de todo o aprendizado que ele teve no Egito. Porque ele não poderia ser quem ele foi se ele não tivesse tido todo o conhecimento que ele teve e a criação que ele teve. Sim, Não sim. é nada? Não, não. Não. Inclusive, é bom até deixar claro o seguinte: nós aqui, tenho certeza, você, eu, não queremos ferir crença ou religião alguma, muito pelo Claro que contrário. não. Tá? Todas têm o seu valor e ninguém está estimulando ou desestimulando a A, B ou C. Eu posso estar errado e estou preparado a dar a mão à palmatória quando estiver errado, porque eu não quero que ninguém acredite no que eu estou dizendo. Né? E nem deve acreditar no que A, B ou C diz, ou que você lê, ou que você pesquisa na internet, etc. e tal, o que o outro diz. Não. Faça o seu estudo, faça a sua pesquisa e, principalmente, tenha a sua experiência, a sua vivência. Nada substitui a sua experiência pessoal, a sua vivência pessoal. Muito do que eu falo
no meu trabalho não é só livresco, é de experiência pessoal. Então, estou a cavaleiro para vir aqui a um vídeo para o mundo inteiro dar a cara a tapa. Né? Então, isso é muito importante, pelo menos, independente do que a pessoa seguir, estar com a mente aberta para o verdadeiro religare, que é o reencontro de Deus dentro de si, um mergulho para dentro, para depois você sair e entender, compreender a profundidade da função de cada um, de cada civilização, de cada destino dentro do contexto humano em geral, onde cada um tem uma peça do quebra-cabeças e faz parte da importância geral, tá? Despertar para isso, compreender, para que cumpramos a tônica da nova era que vem por aí, da nova raça. Estamos adentrando a sexta sub-raça da quinta raça, que é a nossa, para depois a sétima sub-raça, para entrar justamente na sexta raça, onde a tônica vai ser o processo evolutivo a nível de despertar, a nível de um despertar consciencial, e não mais por tentativa e erro, né? Por orgulho, ego, ambição e principalmente emoção desmedida que leva a paixão, que leva a posse e que cria karma. Isso já acabou. Embora a humanidade ainda esteja agindo assim, a tônica já é outra. Então, aqueles que evoluírem, se adaptarem a essa tônica e que vão ver que essa tônica já estava lá atrás em termos de conhecimento na Atlântida, na Índia e no Egito, e como estamos tratando aqui nesta live sobre o Egito, muita coisa, como foi dito, vai ser descoberta, redescoberta e desvelada. Cabe quem tem justamente, principalmente, esse vínculo em termos espirituais, espiritualistas, com o Egito, brotar isso de dentro de si. Ou então, se não tiver, compreender o papel disso como um todo, né? Onde esse foco de luz se espalhou pelo planeta, está adormecido para renascer em outros pontos do planeta, principalmente aqui no Brasil, que já estava pré-determinado desde antes da Lemúria. E é o que eu digo para todas as pessoas normalmente que assistem o meu canal, professor, é exatamente isso, sabe? É a pessoa filtrar informações, né? Buscar informações e filtrar aquilo que serve para a sua verdade, para a sua realidade. Porque quando você acende a centelha divina dentro, né, as coisas começam a aparecer. Os mestres começam a aparecer, né, quando você realmente começa a buscar coisas. Né? E o que eu realmente quero, né, inclusive o nome do canal é justamente esse, né, Luz Sextos, que é a sexta luz, que é uma luz que é uma grandeza que nós vamos viver, quer dizer, nós não, né? Porque a gente não vai estar aqui, lamentavelmente. Mas as gerações, né, que vierem, elas vão viver isso, e as pessoas que têm acesso a esse tipo de informação que o senhor passa vão poder passar isso como é feito no judaísmo, que é a tradição oral que se passa, né, de mãe para filho, de pai para filho, enfim, é essa continuidade. Agora, professor, eu queria fazer assim, eu fiz uma pergunta, né, para você, agora eu tenho uma pergunta aqui da Adélia Silva. Posso fazer a pergunta? Perfeitamente. Oi, Adélia, obrigado pela sua presença. Pois é, ela quer saber se a esfinge foi trazida de fora do nosso sistema solar e o que há abaixo dela ainda é um segredo para a raça atual. E Akhenaton, Moisés, Abraão eram consciências crísticas? Ela agradece. Primeiramente, a esfinge. A esfinge no Egito, segundo algumas escolas de mistério, tá? Algumas escolas iniciáticas, melhor dizendo, embora isso não seja confirmado, tá? Mas a grande possibilidade, segundo esses conhecimentos, dela ter sido originada
no final da Lemúria, até mesmo antes da Atlântida. Tá? E a Atlântida, como nós sabemos, na verdade, não era só a última ilhota chamada Poseidones, a Atlântida de Platão, que sucumbiu há pouco mais de 12 mil anos. A Atlântida foi um continente que começou aqui no Planalto Central do Brasil, o continente ia pelo Atlântico, entrava pelo Mediterrâneo, que não era mar, e ia até a meseta do Pamir, na Índia. Era um continente enorme, que passou por vários cataclismas ao longo do tempo, cujo tempo é de uma escala enorme, ou seja, a quarta raça Atlante, e a partir do final da Atlântida, a quinta raça, ela já começa numa escala de tempo muito grande. O ser humano já está aqui há muito tempo, a ciência ela vai começar a chegar nesse ponto. Muitas descobertas já foram feitas, mas não são divulgadas. Muito do que é oculto, ou melhor, considerado oculto, esotérico, etc., na verdade não tem nada de oculto, só não é divulgado, só isso. Tá? Enfim, mas a esfinge é daqui mesmo. Agora, independente se ela é atlântica, se ela é lemuriana, se ela foi erigida pelos próprios egípcios, o interessante é que, no subterrâneo da esfinge, como reza a tradição das escolas de mistério egípcias, tá? Tem um grande templo lá embaixo, para o processo da suprema iniciação da Grande Pirâmide de Quéops, que foi tudo que vocês possam imaginar, menos túmulo, como ainda rezam os egiptólogos. Abaixo das patas da esfinge, principalmente a pata esquerda, existe uma câmara chamada Sala dos Registros, nome esse dado pelo médium Edgar Cayce, que em alguns transes na década de 30 registrou não só o surgimento da Atlântida, como essas câmaras dentro da esfinge, abaixo da esfinge e dentro da Grande Pirâmide. Então, essa sala, se já não foi descoberta, vai ser em breve. Contém muitas informações, documentos e conhecimentos relativos ao próprio conhecimento atlântico. Nós temos vários templos, um templo, na verdade, circular abaixo da esfinge. Existe uma foto, até eu apresento essa foto nos meus seminários, de um livro, a foto que eu tirei de um livro que eu tenho aqui, da Rosa Cruz, de 1954, mostrando toda a planta. Aliás, professor, o seu subterrâneo. Se o senhor quiser mostrar alguma imagem, está liberado aqui para o senhor poder colocar a imagem. Eu só não sei se tem como o senhor daí conseguir, entendeu? Porque eu sei que o senhor tem conseguir, mas como não me intrometer nisso, eu vou perder nosso tempo aqui procurando as imagens. Então não procure. Deixa para uma próxima. Já sabendo disso, eu já venho calçado. Tá bom. Muito bem. Então, a grande iniciação era feita abaixo da esfinge, cujo filtro já começava na entrada, na superfície. E sempre à noite. As iniciações egípcias eram à noite nos subterrâneos dos templos. E, passando por algumas estações iniciáticas abaixo da esfinge, as pessoas eram os iniciados, até mesmo o candidato a faraó, a rei, fazia a suprema iniciação da Grande Pirâmide de Quéops, que era para muito poucos e que os gregos depois chamaram de os mistérios de Osíris, os mistérios de Ísis, para a natureza de Serapis. Né? E eram conduzidos por debaixo das areias até a Grande Pirâmide, que a entrada era por baixo. Não existia entrada ou abertura externa nas pirâmides. Elas eram todas lacradas, o acesso era por baixo da areia e a entrada era pela esfinge. A abertura que existe hoje na pirâmide para as visitações foram feitas à força, principalmente quando os árabes chegaram no Egito. Ok? Isso. Então, continuando aqui, ela quer saber... abaixo dela tá. E Akenaton, Moisés e Abraão, sim. se eram consciências crísticas. Com o passar do tempo, existe a manifestação de um avatar
para recolocar a humanidade nos trilhos e para reconduzir o conhecimento da abertura consciencial e o despertar para a mônada, para o seu Deus interno, para a luz espiritual. Então, com o passar do tempo, várias manifestações do divino ocorreram. E todos esses citados foram manifestações do divino, ou seja, pequenos manus que tinham como função orientar um determinado segmento, um determinado povo. Assim foi Moisés, assim foi com Akhenaten, assim foi com Apolônio de Tiana, assim foi com Ptahhotep, assim foi com Imhotep, no Egito, assim foi com o faraó Djoser, assim foi com o primeiro faraó Narmer, que depois virou Menes, o condutor, assim foi com Amato na Atlântida, assim foi com Siddhartha Gautama, assim foi com Krishna, assim foi com o Conde Ragoxe da Transilvânia, Saint-Germain, Cagliostro, Kuthumi e muitos outros, o próprio Kardec, a própria Blavatsky, o próprio fundador da Eubiose, Henrique José de Souza. Existem manifestações de interligação com o Logos planetário, tá? Que são manifestações do divino em Terra para que haja a condução ou recondução de todo um processo, tá? De redescoberta do ser humano com o que ele realmente é, de onde ele veio, o que faz aqui e para onde ele vai. Bom, então, professor, vou aproveitar o embalo, né, da pergunta e vamos para uma outra coisa assim bastante sugestiva, né? Que, bom, é uma coisa que eu acredito, né? E eu acho que o senhor sabe a resposta melhor do que ninguém, né? Bom, as baterias de energias usadas, né, que a gente tem lá as pirâmides de Quéops, Quefrem e Querinos, né? E a gente sabe, quer dizer, quem busca muito conhecimento sobre o Antigo Egito entende que as pirâmides são fontes de energia, de recebimento de energia e aterramento também dessa energia, né? E essas baterias de energia que eram usadas com determinadas pedras e cristais, aí já é fora da pirâmide, longe, mas ao mesmo tempo com a utilização dessa energia piramidal, né? São baterias de pedras e cristais que eram utilizadas, inclusive essa forma foi utilizada para a construção de grandes monumentos, né? Ou seja, eram com pedras cristais com aqueles dutos de cobre enrolados, que inclusive está até no Pilares de Hermes, na logo do Pilares de Hermes. Aquelas... Obeliscos. Isso, né? E eu queria saber se realmente faz sentido isso, né? Porque para mim faz muito e todo sentido. Mas eu queria saber da sua experiência e do seu conhecimento para passar para as pessoas. Primeiramente, as pirâmides elas têm funções diferentes por conta das frequências vibracionais diferentes entre uma e outra, com finalidades específicas. E essas frequências diferenciadas se dão pela diferença de angulação do ápice das pirâmides. Elas não têm a mesma angulação. A diferença é muito sutil. A angulação do ápice da Grande Pirâmide, por exemplo, é de 73 graus. E isso implica numa frequência vibracional que ela emite e capta, diferente das outras, por questão dessa diferença de angulação do ápice. Para qualquer pirâmide. Lembrando que se você tem uma pirâmide em casa que esteja nas proporções de Quéops, tenha um fio terra, esteja orientado norte, sul, leste, oeste verdadeiro, você tem uma mini pirâmide Quéops em casa, ou seja, você tem um aparelho, não tem um objeto decorativo. E, obviamente, as pirâmides carregavam baterias que eram compostas de vários elementos, inclusive cristais. A questão do cristal já é uma herança atlântica. Né? Muito bem.
O maior elemento desse, em que, pela história, ainda é considerado um processo mítico, é o que é conhecido como a coluna vertebral de Osíris. Tá? Como você mencionou, no próprio símbolo do pilar de Hermes, nós temos os vários obeliscos, mas as duas primeiras colunas são dois pilares Djed, que são aqueles pilares com uma estratificação, tá, de 4 patamares, simbolizando os 4 elementos, que funcionam como uma pilha. Há exemplo da pilha Atlante ou pilha de Belisal. Depois vocês pesquisem a respeito das semi-esferas de Belisal, que concentram o chamado verde negativo. Tá? Então, o espectro de radiação que um pilar Djed devidamente colocado em muitos cetros de poder até hoje tem essas estratificações que representam os elementos, que representam estátuas, concentram essas ações, etc., é utilizado, obviamente, como meio de irradiação e recepção vibracional de energia. Além disso, nós temos as chamadas lâmpadas. Eu até tirei uma foto do subterrâneo de Dendra, onde estão os relevos das famosas lâmpadas, que são, em princípio, objetos míticos pelos arqueólogos, né? Mas tem direitinho o formato de um bulbo de vidro com um filamento no meio representado por uma cobra, e pelo texto aquilo emana a própria luz de Ra, e aquilo está ligado a uma caixa, ligado a um pilar Djed, ligado a um cetro desses, ou uma bateria, um condensador de energia. Né? E o mais curioso, para que acreditemos nesses princípios, é o fato de que muitos monumentos egípcios, principalmente no seu subterrâneo, não apresentam, em locais que são totalmente escuros, desprovidos de luz, não apresentam restos de fogo, de fuligem no teto, nas paredes, nem nada. Ou seja, não se sabe como eles iluminavam aquilo, não só para cavar, como fazer o acabamento e, principalmente, as pinturas e os relevos que estão lá até hoje. Tá? Tem a teoria dos espelhos, a conjugação de espelhos, etc., mas não leva luz suficiente da superfície para determinados locais, porque, além de não existirem, teoricamente, espelhos como nós temos hoje, o metal polido, por mais polido que fosse, não fornecia, obviamente, uma ampliação de luz suficiente para que iluminasse um recinto a mais de 100 metros dentro da rocha, como nós vemos, por exemplo, no Vale dos Reis, onde existem mansões enormes, as tumbas como a tumba de Seti I, pai de Ramsés II, a tumba da rainha Nefertari, magnífica, a tumba de Horemheb, que eu estive lá nessas tumbas, a tumba de Seti I é fechada. E a tumba de Ramsés VI, por exemplo, são mansões a 100 metros dentro da montanha, dentro da rocha. É uma coisa impressionante. Pois é, e até decorado, e não tem uma marca de fuligem ou marca de como eles iluminavam aquilo para fazer os trabalhos. Né? Pois é, eu acredito sinceramente que, como o senhor falou, né, essas pilhas, essas baterias, enfim, isso tudo fazia com que se movimentasse pedras enormes, se gerasse luz, né, porque até hoje a gente vê, inclusive tem esse desenho, né, esse hieróglifo dessa lâmpada com a cobra, né? Mas também tem outras coisas, né, que eu quero falar depois com o senhor, que são os discos voadores, o helicóptero, né? Assim, as Enfim. aplicações eram múltiplas mesmo. Pois é. Nesse processo aí. Então, a agora. rainha Hatshepsut, a gente ela erigiu os obeliscos lá do Templo de Karnak. Tem um obelisco do reinado dela, são o quê? 1400 antes, 1480 aproximadamente, antes de Cristo. Seja, pois é, né? Então, mais de quase 3.600 anos isso, em que, primeiramente, o obelisco é maior que a estátua do Cristo Redentor aqui. Tem mais de 40 metros de altura. Todo ele num bloco só de granito rosa.
Ou seja, cortar isso na pedreira, fazer o acabamento, estampar os hieróglifos. E os hieróglifos ali são tão perfeitos que nenhum artesão pode fazer a repetição deles, como está no obelisco. E isso já foi comprovado, nenhum artesão tem como fazer na mão aquilo com aquela perfeição em termos de reprodução. Dois hieróglifos, um do lado do outro, exatamente iguais, além de outros elementos, enfim, o universo é vasto. Cortar, fazer os hieróglifos, polir e tal, levantar, transportar 300, 400 quilômetros de distância a partir da pedreira, depois levar e assentar no local, isso tudo em menos de 3 meses. Hoje em dia, mesmo com a tecnologia atual, não se consegue fazer isso. Pois é, tem uma peça, eu esqueci inclusive o nome da peça, né? Uma peça cilíndrica, que Sim. ela é rosqueada, inclusive. Isso é E, impossível, pois teoricamente. Impossível. em granito, ou seja, tentaram fazer igual, né? E simplesmente com as ferramentas que a gente tem hoje, é dificílimo. Essa Imagina pecinha naquela que você época. está se referindo, que eu também esqueci o nome agora, me fugiu o nome, essa pecinha é o maior mistério do Egito hoje. Pois é verdade. É um cilindro E de pedra. Isso Não aí. se sabe De como granito, né? Na verdade, é granito. que só diamante e outro granito corta, para fazer aquilo do jeito que é feito, não se conhece, porque o grande embate hoje entre a egiptologia, a arqueologia egiptológica e a engenharia é esse. Pois Enquanto um é, lado chega e diz, isso aqui foi feito com cinzel, tá? Formal. O engenheiro diz que, não, isso é impossível. Eu quero saber as ferramentas que foram utilizadas para isso. Porque essas ferramentas que vocês estão apresentando aqui não fazem esse tipo de coisa. exatamente. Isso não é só no Egito, não. Isso no mundo inteiro. Eu estou falando do Egito porque o meu foco realmente foco é no Egito. Mas isso. aqui na América do Sul está cheio disso. Está cheio disso. Pois é. E ele tem, na verdade, aquela peça me parece ser, né, do jeito que ela era, um encrave de porta. Encaixe de porta. Né? Justamente. Pois é, então aí você vê como eles usavam a inteligência, o conhecimento e a sabedoria a serviço de um bem maior, né? E que até hoje nós, com toda essa arrogância que a gente tem, né, com toda essa soberba, os egos inflados, não conseguem fazer, né? Isso é muito incrível, né? Agora, professor, tem mais perguntas, o senhor pode responder? Por favor. Pode? Vamos em frente. Então vamos lá. A pergunta é da Luci. Todas? Eu respondi todas até agora? Respondeu, até agora está tudo indo muito bem, mas tem mais. Vamos lá, vamos lá. A Adélia Silva, da anterior, agradece ao senhor. Ela falou, eu que agradeço. Eu que agradeço. Valeu, agora, Adélia. a Luci Barbosa Leal, ela pergunta o seguinte: Oi, embaixo da pirâmide de Saqqara, existe algo como, por exemplo, uma cidade? Não é bem uma cidade. O complexo de Saqqara é enorme, porque você tem a pirâmide, e o que está dentro da pirâmide é simplesmente fantástico, é das primeiras dinastias e do período pré-dinástico. Tá? Um parênteses aqui, a ciência em geral, arqueológica, já chegou à conclusão que essas grandes civilizações são mais antigas do que se acreditava. Tá? Ainda, por exemplo, afirmam que os sumérios foram anteriores aos egípcios. Não. Foram descobertos elementos no Egito do período pré-dinástico, por exemplo, um compartimento para guardar cerveja de folha dupla, com um lacre que fechava justamente as portinholas de hieróglifos pré-dinásticos, né? Contemporâneos ao período sumério. Ou seja, essas civilizações já coexistiam, assim como outras. Então, essas civilizações antigas são, na verdade, muito mais antigas do que se acreditava. Isso aí é praticamente ponto pacífico dentro da ciência.
né? Dentro disso, a própria pirâmide, a estrutura de Saqqara é muito mais antiga. Esses períodos também pré-dinásticos. As salas com os azulejos azuis, que eram câmaras também de iniciação pelo som, são fenomenais. A porta falsa, que veio muitos séculos depois de Ramsés II, é algo fenomenal, extraordinário. O poço de mais de 30 metros que tem ali, que não se sabe a finalidade, né? É outra coisa extraordinária, só dentro da pirâmide de Saqqara. Tá? Mas, além da pirâmide de Saqqara, a região tem as mastabas, que eram as mansões funerárias, e tem um grande templo cujo acesso vai justamente da área externa da pirâmide de Saqqara, passando pelos chamados 42 nomos, ou províncias, era o nome egípcio para províncias, onde tem ainda os restos de um pedestal, 42 pedestais, onde tinha uma estátua da divindade de cada província, contendo um capítulo do livro de Thoth, que veio originar o próprio Caibalion de Hermes Trismegistus, os compêndios de Imhotep, etc. Está tudo lá. Está tudo lá. E isso é a parte de cima. O subterrâneo de todo esse complexo é enorme, são quase 100 quilômetros quadrados de corredores, túneis, câmaras, anticâmaras, aberturas, tudo debaixo da areia. Pode-se dizer que é uma mini-cidade que tem ali, não com a função de uma cidade, mas que a estrutura subterrânea da região de Saqqara, com a pirâmide ao centro, é enorme? É. Só não se sabe se essa estrutura é proposital subterrânea, embora muitos elementos levem disso, ou se parte dessa estrutura estava a descoberto milênios atrás. Né? Mas a estrutura do entorno da pirâmide de Saqqara é muito grande mesmo. Inclusive chamam até de complexo de Saqqara, né? Complexo de Saqqara por causa disso. Agora, professor, inclusive, quando o senhor está falando aí dessa antiguidade, de tudo isso que se descobre pela arqueologia ser muito mais antigo, né, que se diz, né, que se tem noção, os árabes, eles mesmos fazem questão de encobrir isso, né, porque até por conta da situação do Alcorão, né? Sim. Porque como é que Maomé, né, surgiu só depois? Né? Como é que já tinha isso tudo? Então não pode, tem que ser a partir de Maomé. Né? Não é nem a partir de Maomé. Foi revelado a Maomé no Alcorão. O Alcorão é uma série de poemas revelados a Maomé, etc. A estrutura do Alcorão, ou o Corão, se dá pelas suratas, né? Que são versos. Tá? O Alcorão, como toda a estrutura da linguagem árabe, é muito romântica. Então, o Islã tem, por natureza, uma interpretação própria de cada um das suratas. Tá? Embora existam os líderes, não é como em outras religiões, onde o que um líder religioso determinar é aquilo ali. Em termos de interpretação, todo mundo tem que seguir. Não, isso no Islã é mais aberto. Mas, nas suratas do Alcorão, consta que, basicamente, o mundo foi criado há pouco mais de 6.000 anos. Então, se você admitir que existiu algo anterior a 6.000 anos, você vai contradizer o Alcorão, vai contradizer Maomé, vai contradizer o Islã. Pela questão religiosa é meio complicado. Né? Sim, até por conta de forças armadas, né? Existe uma outra questão também, que é no próprios árabes, que se consideram descendentes do povo egípcio antigo, embora sejam etnias diferentes. Povo antigo egípcio, grande parte, principalmente o tronco dos nobres e da casa do faraó, tinham herança atlante, tanto que eles tinham cor de pele avermelhada, parece vermelho de tijolo, que é referente à última sub-raça atlante, muito parecida com pele vermelha americana, né, e o próprio índio brasileiro também. Você pode ver isso nos relevos, aos poucos, isso dentro do próprio Egito também foi mudando. Tá? E os árabes, como estão lá, pouco depois de Maomé, assumiram
o Egito e, obviamente, não tem essa preocupação, ou não tinha até algum tempo atrás, essa preocupação com o passado de lá. E, obviamente, eles não admitem, têm uma dificuldade de admitir que um povo anterior tenha estado ali, ou tenha feito tudo aquilo ali, ou transmitido conhecimento para que fosse feito alguma coisa naquilo ali, tá? Porque eles têm certeza que seus antepassados egípcios tinham plenas condições de fazer o que eles fizeram. Que, em grande parte, é até verdade. Mas existem muitas lacunas nisso aí. Né? Até o egiptólogo, né, o Hawass, o professor Hawass, ele fala que tem coisas que não podem ser reveladas, porque é uma questão de militarismo. Sim, claro. Como é que eles vão falar determinadas coisas e perder concessões, perder explorações, né? Então, Sim, são questões estratégicas também a nível nacional. sim, sim. Porque Bom, o Egito, ele oficialmente, o nome é República Árabe do Egito. Então, até mesmo o militarismo, recentemente, a partir da Primavera Árabe, deu lugar a um processo mais democrático. E dentro do mundo árabe é o mais respeitado e mais democrático dos países do mundo árabe e o mais culto. Né? Os centros de pesquisa, as universidades, etc., no mundo árabe se concentram mais no Egito. E por questões de estratégia nacional, etc., muita coisa também eles não podem revelar, senão eles vão perder justamente o status que eles têm diante do próprio mundo árabe em relação ao Ocidente e outras questões aí que nós sabemos, mas a gente não precisa ficar falando disso, não né? precisa, vai perder o tempo aqui. Nossa, Tá certo. Então, professor, temos outra pergunta aqui da pode Cláudia Azevedo de Souza. Ela pergunta o seguinte: falar, boa Cláudia, minha tarde. esposa, minha amor. Poderia falar sobre o olho egípcio e as implicações sobre a estilização do símbolo? Ah, sim, isso aí é muito importante. Valeu, Cláudia, bem lembrado. O olho egípcio, que é o olho de Horus, tá? São dois. É o olho de Horus direito e o olho de Horus esquerdo. O olho do Sol, o olho da Lua, o olho de Ra e o olho de Ma. Né? Justamente colocando a bipolaridade e, ao mesmo tempo, os dois gêneros. A função do olho é justamente juntar os dois. Existem hieróglifos egípcios com os dois juntos, tá? Que se forma justamente uma alusão ao olho de Ra, ou melhor, olho de Horus ou olho de Shiva. No terceiro olho, que é justamente uma alusão ao olho que tudo vê, que era conhecido no Egito como aquilo que espantava os demônios, espantava o mal-olhado, espantava a inveja, espantava energias negativas, porque era o olho de Deus, ou o olho de Horus, que representa Ra, Amon e Atom na Terra, tá? Que tudo vê, tudo enxerga, nada sai de sua presença. Que em egípcio era conhecido pelo nome de Yuchat. Então, muitos utilizavam o Yuchat acima do batente da porta, utilizavam o Yuchat no seu peitoral, utilizavam o Yuchat no anel, utilizavam o Yuchat de várias formas. E o olho, por exemplo, que se usa na maçonaria e outras sociedades secretas, vem justamente dessa alusão da presença do Logos, da presença do divino em tudo e em todos. Tá? Então, qualquer símbolo, por exemplo, místico espiritualista, qualquer iconografia simbólica oculta, ela, para funcionar, precisa da representação de um ponto, ou, sendo um símbolo hebraico, da letra Yud, ou Yod no centro, ou então que simboliza o próprio olho. Simboliza a presença de Deus ali, a presença do imanifesto para o manifesto. Tá? Então, é um símbolo de muita importância, e desse símbolo, que na verdade veio do final da Atlântida, criou-se a chamada Escola de Mistérios do Olho de Horus, ou a Ordem Antiga do Olho de Horus, onde outras escolas de mistério
no Egito surgiram até mesmo pilares de Hermes, além de outros. Bom, professor, então pegando essa puxadinha aí da Cláudia, eu quero fazer uma correlação do olho de Horus, que inclusive eu tenho ele na minha porta de entrada de casa. Ah, sim, desculpe. Complementando, esqueci de complementar. Então, os símbolos egípcios, tá? Como qualquer iconografia simbólica sagrada, ocultista, obedecem a um princípio chamado geometria sagrada na sua concepção, no seu desenho. Existe uma matemática própria, uma proporção própria, que também é a proporção áurea, tá? 1,618, que é a proporção φ, onde existe a espiral logarítmica de Fibonacci inclusa ali. Então, todos esses símbolos, especialmente os egípcios, são elaborados nessa matemática e na geometria sagrada. Ou seja, não é simplesmente chegar e desenhar. Então, encontramos, principalmente no olho de Horus, muitas estilizações que a nível estético funcionam, mas a nível prático, energético, não querem dizer nada. Não vão funcionar, porque exige uma geometria sagrada, exige uma proporcionalidade matemática, exige um desenho próprio para que aquilo emane energia, como, por exemplo, um crop cycle lá dos campos de trigo. Aquilo ali é geometria sagrada pura, e não passa incólume à psique humana. Então, esses símbolos, eles influenciam na nossa psique, principalmente por conta do aspecto geométrico, iniciático, sagrado dessa matemática. Então, repetindo, pegar esses símbolos e estilizar, fazer de qualquer jeito, ou dar um outro tipo de desenho ao próprio olho e outros símbolos, tudo bem, numa boa. Agora, não espere uma utilização além da decorativa para esse tipo de coisa. Pois é, eu tenho na porta da minha casa, né, porque é um símbolo de proteção, né? Sim. Devidamente ornamentado, magiado. Agora, a relação do olho de Horus com a pineal, professor? Total. É a expressão da própria pineal. A pineal ela está ligada ao chakra frontal, né, cujo apêndice é o terceiro olho. Então, esse conjunto forma a conexão com uma glândula, todo chakra ou plexo, que é o olho de Horus, o terceiro olho aqui, que fica na glabela, na base do nariz, ele é um apêndice do chakra frontal. O chakra fica na superfície do duplo etérico. O olho fica mais próximo ao corpo físico. Tá? Um é um apêndice do outro. Então, isso é um chakra, esse aqui é um plexo. E todo chakra e plexo estão num conjunto ligado a uma glândula, especificamente, uma glândula endócrina. Nesse caso, é a glândula hipófise e a pineal também. Embora a pineal seja particularmente mais ligada ao chakra coronário, tá? Mas tem uma ligação com a pineal, sim, no terceiro olho. Tá. E uma outra correlação, como o senhor mesmo estava falando, né? A gente sabe que muitas pessoas usam o olho de Horus como proteção. Eu queria fazer uma correlação com a mezuzá usada no judaísmo e no antigo, né, o antigo Egito, pelos hebreus com o sangue do cordeiro na época esqueci o nome, das pragas. Pois é, a questão do sangue do cordeiro, o Pesach judaico é baseado nisso, mas não é só isso, não. Eu fiz uma live que vai ao ar amanhã que fala sobre isso, foi sobre a Páscoa que fala sobre isso também, né? Na verdade, não é só apenas o sangue do cordeiro, né? Enfim, se der tempo a gente fala sobre isso. A questão aí dentro que você perguntou é que toda e qualquer magia, toda e qualquer impregnação, imantação, passa necessariamente por aqui. Como se diz no ocultismo, toda magia é mental. Tudo começa aqui. Tudo que a mente
Isso está em Hermes Trismegistus. Tudo que a mente consegue conceber é realizável. Se é crível, concebível aqui dentro, é realizável. Então, você tem uma imantação, uma consagração, uma impregnação energética num objeto que você põe em cima da tua porta, como o olho também. O olho só não vai proteger. Agora, a imantação que você fez a partir do seu processo mental é que vai. Enquanto durar essa conexão, aquilo vai funcionar. Mesmo depois de um tempo que você se desconecte, aquilo vai continuar mais por um tempo. Porque é uma questão de energia, né? De emanação de energia. A mezuzá, no batente da porta, funciona da mesma forma. Tá? O que é a mezuzá? É aquela barrinha que se coloca num ângulo X, com um pergaminho, com um pedacinho de um trecho da Torá lá dentro, tá? E que você vai impregnar, obviamente, porque existe a chamada bênção da mezuzá, a consagração da mezuzá. Olha o aspecto mental aí de novo, onde você tem uma ligação cósmica com a oração e com a mente. Né? Aquilo lá vai ser impregnado. O que vai reter justamente aquilo é a linguagem sagrada em hebraico do trecho da Torá que está lá dentro. Tá? Porque o judeu acredita dentro de um processo cabalista, lembrando que Cabalá não é religião, ou seja, Cabalá não é judaísmo, embora seja colocado uma mistura aí. Na verdade, a Cabalá é mais a tradição oral oculta. É uma ciência cósmica. Cabalá está em tudo quanto é lugar com linguagens diferentes. Então, observa, dentro desse princípio, por exemplo, quem for aí da comunidade judaica me corrija se eu estiver errado, que quando você está, não me lembro qual é a distância, acho que 30 metros da sua casa, você está fora do magnetismo de proteção da sua casa. Você está em viagem. Pela Cabalá, quando você está a 30 metros da porta da sua casa, você já está em viagem. Está no mundo. Então, aquilo é uma saudação para a proteção da saída e um agradecimento ao seu retorno à casa. Tá? Esse é o simbolismo. Quando você toca, é importante o toque, porque você está criando um vínculo, uma conexão. Você está encarnado. Sim, é o toque e o beijo, né? Que é o agradecimento. Sim, exatamente. Se você observar bem, dentre os elementos que vão originar os nossos sentidos, cada sentido está ligado ao elemento que está ligado a um tato. Você pode ficar sem audição? Pode. Continua vivendo uma boa? Continua. Você pode ficar cego? Pode. Você continua vivendo uma boa? Você pode ficar sem olfato, sem paladar? Pode. Experimenta ficar sem tato. Sem encostar em algum lugar. Isso é impossível. Mesmo que você conseguisse levitar e flutuar no ar, teria o contato com o ar. Sem tato, nada feito. Ou seja, o toque... É a mesma coisa do... criar um vínculo, porque estamos... Das trocas de órgão, né? Você pode trocar um coração, pode trocar um fígado, mas você não pode trocar uma cabeça. Né? Então, é um problema. É basicamente a mesma coisa. Né? Você precisa do tato como uma forma de conexão, a pequena forma de conexão com o divino, né? É o elemento terra denso tridimensional do qual, né? no momento, fazemos parte. Isso aí, professor. Bom, tem mais pergunta aqui. Vamos lá. A Lucy agradece, muito obrigada, e a Nuzi pela explicação. A Gúcia uma grande sobre Saqqara. Curiosidade e tal. Aí tem a Adélia tem outra pergunta dela aqui. Vamos lá, alguma relação ela está inspirada hoje. Graças a Deus. Alguma relação entre o Santo Graal e o Egito? Total. Ela agradece. Total. Bom, o Santo Graal não é o cálice, apenas o cálice que, pela tradição, recebeu o objeto de peregrinação, procura, busca,
pelos Cavaleiros da Távola Redonda, pelos Cavaleiros Templários, que existe até hoje. Não, é muito mais que isso. É a ligação com o divino. E existe uma ordem da hierarquia espiritual que comanda o mundo, que é a responsável por criar esses emissários, que nós chamamos de avatares, que é a chamada Ordem do Santo Graal. Todas as ordens iniciáticas do mundo que cumprem o seu papel no seu devido tempo, que já existiram e outras que ainda existem, todas elas estão ligadas à Ordem do Santo Graal. E, obviamente, as escolas dos grandes sábios egípcios, as escolas de mistério egípcias, a escola de Akhenaten, por exemplo, além de outros já citados aqui no próprio Egito, faziam parte da estrutura dessa ordem, do princípio do Graal. Tá? Que o Graal tem a ver com o quê? Com o sangue real. Porque existe um processo que eu não vou poder colocar aqui, que é oculto, lamento muito, desculpem, mas nem tudo a gente pode falar numa live, que sangue real tem a ver com uma transmutação alquímica que ocorre no corpo dos iniciados e adeptos, e existem elementos dourados ali. Por isso que, pelo menos na tradição egípcia, é colocado que o corpo e o sangue dos deuses é de ouro. Até caiu a tampa da caneta aqui, professor. Por isso que é tão importante. Ainda bem que foi só a tampa da caneta. Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui. Já são 6h16, 6h11, né? Então, se não houver mais perguntas, a gente encerra com essas aqui, apesar de eu ter uma infinidade de outras. Mas isso a gente deixa para um próximo. A gente deixa para o próximo encontro, porque, enfim, o senhor é incrível, gosto muito. Se puderem e quiserem entrar em contato comigo, por intermédio principalmente aqui da Bianca, eu respondo na medida do possível as perguntas. Posso demorar, mas responderei todas elas. Ou aguardem a próxima live. Eu acredito, eu inclusive coloquei o seu contato, eu acredito que vai sair ali direitinho, de qualquer forma depois eu vou rever, se não eu vou colocar os seus contatos, para as pessoas poderem ter esse contato mais direto com o professor, porque vale muito a pena, né? Eu demoro a responder porque é muita coisa, mas eu respondo todas elas. Bom, professor, querida. Sobre... eu não sei se eu faço primeiro... Eu vou fazer a pergunta primeiro sobre o UAS. O UAS, aquele paramento, um dos paramentos do faraó, né? É um paramento que a gente sabe que é basicamente voltado para o espiritual, né? E também era usado pelos deuses para abertura da boca. Sim. Né? Agora, esse paramento, depois da morte, se usava para fazer a abertura da boca, né, para fazer a viagem do morto, né, para o cosmos. Agora, ele era usado, ele era para fazer a abertura da boca, mas se batia no nariz. Né? E tem uma ligação muito grande com Hashem, com Deus, né? A relação da entrada da alma pelo nariz, o sopro divino, o sopro da nossa alma pelo nariz. Então, tem alguma relação... Bom, eu acho que deve ter toda a relação, né? Mas, enfim... Tá com dor de cabeça, né? Com vespeiro, quer terminar com vespeiro, né? Vamos lá. Primeiro, tem uma parte aí que realmente não vai dar para falar, porque vai deixar muita gente impressionada. Que é a questão da alma é nariz e boca, tanto para a entrada como a saída. Uhum. E, às vezes, a saída ela pode ficar comprometida durante um bom tempo. Tá? Mas isso aí é uma outra coisa. Vamos deixar isso para lá. O que era o rei? O termo faraó, que vem de Perra,
e que o termo faraó também é uma transliteração grega de Perra, e Perra quer dizer a morada do rei, e depois veio a ser não só morada como do palácio do rei, mas a morada, né, em termos de instituição do espaço-tempo, do temporal, do espiritual. Tá? Essa morada virou casa, que depois é conhecida como a Casa do Faraó, que é um dos elementos do tripé egípcio. Casa da vida, casa da morte e a casa do faraó. Então, o termo mais correto para os monarcas egípcios era rei. Tanto que a titulatura egípcia, ao ser entronizado, o faraó, acumulava 5 nomes. O nome dele próprio de batismo, o nome dele referido ao nome de Horus, o nome sagrado duplo de Horus, o nome das 2 damas, tá? E o nome referente ao monarca temporal espiritual das 2 terras. Eram 5. A titulatura egípcia era interessante. E imaginem, vamos lá, imagine um pai de santo ou uma mãe de santo dos bons, raspando para tudo quanto é orixá. Era um faraó. O processo de iniciação dele era extremamente rigoroso, não era para qualquer um, ele realmente tinha acesso aos arquétipos, tá? Sob várias formas e com o assessoramento do hierofante, do sumo sacerdote e dos sacerdotes e sacerdotisas. Então era um negócio muito sério. Ele realmente era considerado divino pelo povo porque ele tinha condições de conhecimento e condições natas de interligação com o outro lado. Tanto que os rituais que ele era obrigado a fazer era para manutenção da estrutura do Egito em termos de prosperidade, na ligação que ele tinha com os, entre aspas, deuses, Da pela própria ordem cósmica, capacidade né? exatamente, do processo iniciático dele. Tanto é que alguns raros eram sumos sacerdotes que colocaram, como a exemplo de Napoleão, mas eles podiam fazer isso, colocaram a própria coroa em cima. E no processo iniciático, antes da entronização e depois da entronização, eles usavam, para cada cerimônia, para cada época do ano, para cada finalidade, uma vestimenta diferente. Adornos diferentes. Principalmente esse que você está se referindo, porque o ritual de abertura de olhos e de boca era importante simbolicamente para você ter voz aqui e ter voz lá. Enxergar de lá o que ocorria aqui e o que ocorria aqui ser visto pelo outro lado. O faraó era o filho de Horus, a encarnação, considerada a encarnação do deus Horus na Terra, com essa responsabilidade. Né? Então, a abertura de olhos e principalmente de boca dava voz perante o tribunal de Osíris, para que o indivíduo, e todo indivíduo que passava pelo processo de mumificação e embalsamamento, no rito final, antes de descer à tumba, já dentro do sarcófago fazia-se o ritual de abertura de boca para que ele pudesse se justificar no tribunal de Osíris. O egípcio ele não tinha medo de nada. A única coisa que ele temia era não ter como se justificar no tribunal das almas. Tá? E dentro dessa pegada, obviamente não na mesma proporção, lógico, os romanos gostaram da ideia. Quando Júlio César chegou ao Egito e viu isso tudo, né, os monumentos daquele tamanho e esse princípio, ele levou muita coisa para Roma. Foi a partir daí que, com o tempo, Roma começou a construir depois o Coliseu e Arco do Triunfo, isso, aquilo. É o lugar até hoje no mundo que existem mais obeliscos fora do Egito. Né? Foram os romanos que levaram muita coisa para lá. E os próprios romanos, quando iam ao Egito, mesmo sendo uma província romana, já super hiper decadente, os romanos chegavam ao Egito e se adaptavam à cultura egípcia, em vez de impor a sua própria, de tão antiga e forte que era a estrutura da cultura egípcia. Então, esses adornos
e esses vestimentos relativos à abertura de boca era extremamente importante. E os romanos compraram essa ideia, a partir daí todos os Césares foram considerados divinos, e o Papa hoje é a representação de Jesus na Terra, justamente com essa mesma pegada. Tudo o que acontece hoje, por exemplo, quando o Papa chega na sacada, tá? Para falar ao povo, e a praça de São Pedro está repleta, todo mundo batendo palma, levantando bandeirinha, aquilo tudo existia no Egito, aquilo é egípcio. O faraó, ele era visto como chefe de Estado e como papa, como hierofante. E o povo se acotovelava ali para ver o faraó. Né? Tem gente que saía de outros países só para ver o faraó, como tem gente que vai a Roma para ver o papa. Pois é, e temos um obelisco ali, né? Bem foi a última coisa que praça. São Pedro viu. Quando morreu, São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo pela tradição, mas a última coisa que ele viu foi aquele obelisco. Pois é, e um obelisco, se não me engano, foi Calígula que botou ali, né? Foi. O maior herege da história, enfim, né? Uma salada mista. Roma é uma salada mista imensa. A história é uma sucessão de ironias. Pois é. Bom, professor, Era um processo muito importante mesmo de abertura de boca. Nós temos aqui mais uma pergunta. O senhor pode responder? Senhor não, né? Por favor. Perdão, Paulo. Pode responder? Isso. Então vamos lá. Vamos lá. Bom, a Eloá, a Adélia, tá, deixa eu ver aqui. A Liliane, deixa eu comentar aqui para o senhor, né? Sim. A Liliane Renault falou, excelente, Paulo. Excelente. Vilma Pinheiro da Rocha falou, obrigada, professor. Adélia Silva, grata pela tarde de sabedoria. A Eloá Carvalho Oliveira fala, Paulo e Bianca, agradeço muitíssimo os ensinamentos. A Terezinha, Terezinha SP Leal fala, muita sabedoria, parabéns, adorei. Esses assuntos podem ser conhecidos através de que lugar? De buscas herméticas, muito estudo, né? Tem que buscar. E Terezinha, você não caiu aqui à toa, tá? Isso aqui é uma busca. Professor Paulo é um manancial de conhecimentos, é uma enciclopédia egípcia ambulante, entre outras coisas, né? Pode seguir a ele, porque você vai ter muito conhecimento. Principalmente eu. Vai ter muito conhecimento, né? A Lucy, agora tem uma pergunta aqui. Para a gente finalizar, né? Vamos à pergunta da Lucy Barbosa Leal. A serpente tem um significado importante para o Egito Antigo. O professor pode falar disso? Sim. Vamos falar de Arueus. A serpente, não só no Egito, como em outras culturas antigas, como a Índia, tem um significado diferente do que nós temos hoje, porque o que nós temos hoje vem da tentação de Eva, que está na Bíblia, onde o mal é representado, a tentação é representada pela serpente. Né? E a serpente ela não tem essa conotação, tá? Somente. No Egito, como em todas as outras culturas antigas, e que está no oculto, no esotérico de hoje, inclusive nas religiões, é a representação da própria energia Kundalini. O despertar não acontece sem a eclosão da energia Kundalini, que parece uma serpente enrodilhada na altura do cóccix e que vai literalmente serpenteando a coluna vertebral em ida e pingala até subir de vez pelo canal Xuxuna, na coluna vertebral, o grande nadi, o grande meridiano, para a eclosão do chakra coronário e a consequente iluminação. Fora isso, ela tinha, no Egito principalmente, a conotação de conhecimento, tá? Simbolizando início e fim, o alfa e ômega, onde os gregos chamaram isso de Ouroboros, que é a serpente que morde o próprio rabo, onde você tem um ciclo sem início e sem fim. Né?
E no Egito existia outra particularidade da serpente relativa ao conhecimento, à sabedoria e à proteção, chamada Atef, que era a serpente com o disco solar em cima, que você encontra uma série de Atefs nos umbrais dos templos e acima o símbolo do sol alado, que é o Her-Beredet. Né? É um processo de proteção. São vários Atefs enfileirados, um do lado do outro, tá? Que eram colocados nos beirais, nos umbrais dos templos, nas caixas sagradas, em tudo que era Na coroa. na coroa, tudo considerado sagrado era colocado. No caso da coroa do faraó, são as chamadas duas grandes damas do Alto e Baixo Egito. Um é o Nebet, que é o abutre sagrado. Poxa, mas um abutre? Um urubu considerado sagrado? Sim, porque, a exemplo da cegonha e da águia, a mãe, quando falta alimento, ela despena e descama o próprio ventre para dar alimento para os filhos. Né? Mas Então, o abutre não ficava na coroa ficava. da Pois grande esposa? É isso que eu vou falar. Então, você tem o Nebet, o abutre, na coroa oficial do faraó, que representa o Alto Egito, e do lado a serpente Atef, que representa o Baixo Egito. Em casos diferentes, você tem, para ocasiões diferentes, o Nebet na coroa da rainha e o Atef na coroa do faraó. Tá? Esse Atef funciona, por exemplo, como a naja de Shiva, e serpenteia ele todo e fica aqui de guarda, no ombro dele. O simbolismo é praticamente o mesmo. Tá? Agora, existe a serpente também maligna, e existe a serpente guardiã, que é uma representação de uma serpente com asas. Tá? É da onde vem também o mito maia e asteca de Quetzalcoatl, que é a serpente emplumada, serpente que voa. Também existe essa representação no Egito. Tá? Então, existe a serpente também negativa, relativa ao mal, relativa aos afrits, que são elementos que a gente conhece hoje do astral inferior, tá? Que é chamada de Apep. O asteroide que vai passar perto aí, alguns dizem que pode até bater em 2036, é um grande asteroide chamado Apophis. Ele recebe esse nome da transliteração grega de Apep, a serpente do mal egípcia. A luta com a barca de Ra, aquela história toda, né? Noite contra o dia, enfim. Mas, bom, então, professor, eu ia falar, inclusive, das coroas, né? Das duas coroas, do Alto e do Baixo Egito. Do Alto Egito e Baixo Egito. Coroa branca e coroa vermelha. A branca é do alto, né? E a vermelha é do Baixo Egito. É do Baixo, do Delta. Né? Simbolizando o grande senhor, né, das terras. Pois é. E eu ia falar disso aqui, ia fazer algumas perguntas, mas já são 4h28 e a gente precisa, né, tomar um café, né, dar um descanso, porque 1h30 já que nós estamos abusando, sugando o senhor como vampiros egípcios. Que isso, é um prazer. Tá tudo certo. Bom, e para terminar aqui, professor, a Zuleika, né, manda parabéns, professor. Valeu, né, a Terezinha fala de onde vem todo esse conhecimento. Carlos Moreira, professor, muito bom, parabéns. Fala, Carlos. A Terezinha fala novamente aqui, né, a minha mãe era filha do professor Henrique José de Souza, Sociedade Brasileira de Obiose, né? Mas sabia pouco. Né? Pax. Então, E a Vanessa, a querida Vanessa, falou, foi um prazer ouvi-lo, professor, obrigada. Eu que agradeço. Então, professor, é sempre muito bom ouvir o senhor. E ainda mais aqui no canal, eu lhe agradeço imensamente por essa disponibilidade, por esse carinho que o senhor está tendo com a gente. Agradeço do fundo do meu coração. O Egito é um lugar
muito mais do que terra, né? É um lugar que me emociona profundamente dentro das terras do meu coração. E eu agradeço imensamente por ter o senhor aqui conosco, né? E futuramente, mais vezes, porque eu acredito que todos gostaram muito, isso ainda vai se espalhar bastante, né? Então, quando o senhor quiser, a casa é sua, Luiz Seixtos está aqui para lhe receber de braços abertos. Então, Muito agora, obrigado a você pelo gentil convite. Tenho certeza que é o início de uma proveitosa parceria, muito bonita, muito legal. É só me chamar que eu volto, com o maior prazer, estou à disposição de vocês. Meu trabalho, como eu sempre falo, é para vocês. Obrigado aí por estarem nos assistindo, mais uma vez, como sempre digo, dedicando o seu tempo precioso a essa audiência. E uma coisa que você falou que é muito importante, e é verdade, e você experimenta isso quando vai ao Egito. Uma coisa é você ir no Egito e estar no Egito. Outra coisa é você entrar no Egito. O Egito não se abre a qualquer um, estando lá ou não. Então, sinta-se abençoado, privilegiado, né, por pelo menos estar nesse interesse ou conexão com o sagrado, de uma forma geral, com o sagrado dentro de nós, principalmente, e especialmente com o Antigo Egito, pai da humanidade atual. Né? E me despeço aqui, fazendo uma alusão à posição de meditação das estátuas dos faraós que ladeavam os pilonos dos templos, sentados sempre com aquela posição em 90 graus, que você já conhece, que simbolizava pés no chão, olhos no horizonte e mente no infinito. Muito obrigado a todos vocês. Tenham uma boa Páscoa e cada um, como Cristo, no seu coração, ressuscite à sua maneira, porque já está mais que na hora nessa transição planetária. Muito obrigado a todos. obrigada, senhor. Jet Ra, que Ra e os Neter Neteru, os deuses, os arquétipos do Logos, estejam com vocês. Baruch Hashem, obrigada, professor. Grande abraço. Muito obrigada a todos vocês que estiveram presentes aí na nossa live. Um grande beijo no coração e até a próxima.